Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. A nossa videoaula de hoje falará sobre fotossíntese, suas etapas e os pigmentos fotossintéticos. Então, vocês poderão acompanhar tudo o que vai ser falado aqui, na verdade, no livro didático de vocês. Livro didático, módulo 2. Então, vamos definir, relembrar a definição do que seria fotossíntese. A fotossíntese ela é um processo pelo qual os organismos clorofilados, que no caso seriam as plantas, as algas e as cianobactérias, elas produzem o seu próprio alimento. Ok? E é um processo vital para o nosso planeta. E uma coisa interessante, é que a principal fonte de energia para a realização da fotossíntese é o Sol. Mas esses seres vivos, clorofilados, que nós chamamos de autotróficos, eles também precisam de outras substâncias para realizarem então a fotossíntese. E nós vamos acompanhar esse processo um pouco mais aprofundado a partir de agora, ok? Então vejam só, a energia luminosa ela vai ser absorvida por meio de organelas denominadas cloroplastos. E quais desses organismos que eu citei que possuem cloroplastos? As plantas e as algas, elas possuem cloroplastos, essas organelas. Então aqui tem uma ilustração que está disponível lá na página 12 do livro didático de vocês. Então, mostra aqui a estrutura do cloroplasto, os tilacoides, mostram outras estruturas também, a membrana interna, o estroma, que é essa parte aqui interna. Posteriormente, eu irei falar novamente a respeito dessas estruturas, ok? E nos cloroplastos, aqui uma imagem microscópica mostrando aí os cloroplastos para vocês, cheios de pigmento, cheios de clorofila. Eles justamente, tem que possuir esse pigmento que vai ser essencial para que haja a fotossíntese. E como que vai ocorrer, a respeito desses pigmentos fotossintéticos? Como que eles funcionam? Existem aí vários tipos de clorofila, Mas as principais, as mais comuns, digamos assim, são a A e a B. E justamente elas que vão participar desse processo da fotossíntese. A clorofila A, ela vai participar diretamente das reações luminosas da fotossíntese. E já a clorofila B, ela vai atuar como um pigmento acessório. Então, o que ela vai fazer? Ela vai ampliar aí o espectro de luz captado pela planta. Então, aqui nós temos um gráfico mostrando, a clorofila A e a clorofila B. A clorofila B aqui sendo um pigmento acessório. E além disso, o livro de vocês também mostra os carotenoides. Eles também são considerados aí pigmentos acessórios, Porque eles são incapazes de desencadear as reações fotossintéticas, mas eles têm uma importância sim muito grande. A função de fotoproteção, como o livro de vocês cita, Eles também absorvem e dissipam excesso de energia luminosa, que poderia danificar, por exemplo, a clorofila, que é super importante na captação de luz para a realização da fotossíntese, entre outras funções também. Então, mostrando aí o gráfico para vocês, ok? A respeito desses pigmentos fotossintéticos, Então, esses pigmentos são muito importantes e sempre que falarmos da clorofila A e B, vocês já sabem que elas vão estar relacionadas à fotossíntese, e sendo que a A participa diretamente das reações luminosas e a B ela atua como um pigmento acessório, ampliando o espectro de luz. Agora nós vamos ver aqui as etapas da fotossíntese, isso mesmo. Nós vamos ver a equação simplificada do processo de fotossíntese. É bem simplificada mesmo, Então, nós podemos observar aqui o gás carbônico atmosférico, mais a água que é absorvida através das raízes, reagindo com a luz solar e formando o que para a gente? Glicose
oxigênio e água. Então, por isso que é uma equação simplificada, ok? E como eu disse para vocês, a fotossíntese ela é dividida em duas etapas. Ah, mas antes é importante a gente lembrar, né? Depois que é produzida essa glicose, que de fato é o alimento da planta, o alimento da alga, essa glicose ela vai ser distribuída, né, por toda a planta, toda a alga, e o oxigênio ele vai ser liberado na atmosfera, conforme vocês já ouviram falar, né? Então vamos agora às duas fases, as duas etapas. Nós temos a etapa fotoquímica, também é chamada de fase clara, e ela ocorre nos tilacoides. Então aqui, ó, essa estrutura aqui, essa imagem também está lá disponível no livro didático de vocês, na página 12. Volto a falar. Ela vai ocorrer aqui nos tilacoides, nessas estruturas aqui que vocês estão observando. E a fase fotoquímica, ela é dividida em fotofosforilação cíclica e acíclica. Isso mesmo. Mas por que você está falando fotofosforilação? Na última vez você falou fosforilação. Como aqui envolve a presença de luz na reação, então a gente diz fotofosforilação. Então, olha só, o que vai ocorrer na etapa fotoquímica? Vai ter a formação de ATP e do ADP, ocorrendo a fotofosforilação. Vamos nos lembrar? Fotofosforilação é quando nós temos uma molécula de ATP, essa molécula ela é quebrada para liberar energia, correto? Então ela acaba se desprendendo, né, um fosfato dela, não é isso? Então ela se transforma em ADP. E para que ela se transforme novamente em ATP, uma molécula cheia de energia novamente, que é utilizada como moeda energética nas células para ela desenvolver as suas funções, é adicionado uma molécula de fosfato inorgânico, né, que a gente chama de PI quando a gente escreve. E isso que é fosforilação, é quando a gente adiciona um fosfato novamente, aqui a adenosina difosfato, para que ela torne, né, a se formar em ATP, adenosina trifosfato. Mas como tem a presença da luz, então a gente chama de fotofosforilação. Então, como eu disse para vocês, tem dois tipos de fotofosforilação. Cíclica, né? Na fase cíclica, o que vai acontecer? A energia solar ela vai estimular os elétrons e eles mudam de orbital na clorofila. E conforme ele é transportado para o lugar certo, né? Conforme ele retorna à mesma molécula, no fim aí dessa cadeia de reações, ele libera a energia na forma de ATP. Então é dessa forma aí que ocorre a fotofosforilação cíclica. E agora vamos ver aqui a fotofosforilação acíclica, como ela é, né? Então, os elétrons energizados, eles são extraídos através da quebra da molécula da água. A gente viu a molécula da água lá quando nós observamos a reação simplificada da fotossíntese, não é mesmo? Então, aqui os elétrons energizados, eles são extraídos da quebra da molécula de água pela energia luminosa. E essa reação a gente chama de fotólise da água. Então, vejam só, ao invés aqui de voltar para a mesma clorofila, o elétron ele é capturado por transportadores. Eles vão ser chamados de NADP+, e eles vão reagir e vão formar moléculas de NADPH. E a energia química que está armazenada nas moléculas de ATP e de NADPH, ela é levada, né, para a etapa química, que é a próxima, e vai ser utilizada na formação de moléculas de glicose e também na formação de novas moléculas de água, para que ocorra tudo de novo, esse mesmo processo. Ok? Agora nós vamos para a etapa química. Essa etapa, que é a segunda etapa da fotossíntese, ela ocorre no estroma dos cloroplastos. E ela é independente da presença de luz, já não precisa mais da presença de luz, por isso que algumas pessoas chamam de fase escura,
ok? E ela é considerada a fase enzimática de todo o processo. Então, ela também é chamada de ciclo das pentoses ou também ciclo de Calvin-Benson. E ela depende da etapa fotoquímica, aquela que a gente acabou de ver que depende da luz solar, para acontecer. A gente pode observar aqui, nessa imagem, o CO2, que é o dióxido de carbono, é absorvido diretamente da atmosfera. Ele vai passar por reações nas quais essas reações, né, átomos de carbono, eles recebem hidrogênio do NADPH e vai ocorrer a síntese de moléculas orgânicas, como vocês podem ver aí a glicose, e a formação também de novas moléculas de água. Isso é bastante importante, né? E após o transporte de hidrogênio, depois dessa etapa, o NADP+, ele retoma, né? Ele retorna à etapa fotoquímica. Aqui, ó, em que há a presença de luz. Ele vai se ligar a mais hidrogênios e vai se transformar novamente, olhem aqui, em NADPH. E aqui há consumo de moléculas de ATP nessa etapa que a gente tinha acabado de ver. Ter o retorno de ADP mais aquela molécula que eu disse para vocês de fosfato inorgânico, né? Somadas uma a outra, a gente tem a fotofosforilação, ou seja, a formação de novo de uma molécula de ATP, adenosina trifosfato, e aqui a adenosina difosfato. Ok? Uma consideração importante: moléculas orgânicas produzidas nessa etapa, elas podem ser utilizadas pelos organismos fotossintetizantes no processo de respiração celular. Então, aqui a gente viu as duas etapas que ocorrem aí, né, que fazem parte da fotossíntese. Então, nós encerramos por aqui. Bons estudos e nos vemos na nossa próxima aula.